Boa noite, pessoal. Boa noite, Fátima, Maria, Mauro. Quem estiver me ouvindo aqui, pode, por favor, me dar um retorninho como é que está o som, para a gente ir testando. Já estou aqui com o Marcos. Bem-vindo a todos. Ele também vai testar o som dele aqui. Estamos começando esse bate-papo aqui com imagens ao vivo, direto de Santiago. Nós estamos em São Paulo. As imagens são direto da Praça do Obradoiro, em Santiago de Compostela. É madrugada em Santiago, a praça quieta, a gente só usou aqui para iniciar esse bate-papo aqui. E o tempo também dos períodos irem chegando aqui. Marcos, boa noite. Como é que vai ser o som aí? Aqui para mim está ótimo, tranquilo. Para vocês, me escutam bem? Quem puder dar um retorno para o Marcos aí. A gente vai começando nesses próximos minutinhos aqui. Para o pessoal também ir acessando. Boa noite, Maria Luísa. Como é que está o som de todo mundo aí? Olha. Vou interrompendo aqui, então, para quem está entrando agora, estamos com imagem direto de Santiago, só para a gente ilustrar esse iniciozinho aqui. Quem tiver amigos que estão fora da palestra aí, quiser mandar o link, vai ser bem legal, é um bate-papo que a gente vai trazer aqui. O Marcos, ele é especialista, né, Marcos? Especialista em problemas de peregrinos. Ele acabou de pegar o caminho de Santiago, então eu acho bem legal que tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Nós vamos estar aberto a perguntas depois. Bom, Marcos, ele já teve um encontro com a gente alguns meses atrás com um grupo de mentoria e resolvemos fazer esse bate-papo aqui, porque é uma forma de trazer informação. Deixa eu desligar esse nosso somzinho aqui. Associação, os links da associação estão aqui abaixo. O Marcos está fazendo essa contribuição muito legal para a gente. Então, eu peço para todo mundo, quem puder, deixar um likezinho aqui ou compartilhar esse canal. As pessoas que chegam nessa palestra aqui, inclusive o Marcos conheceu a gente também pelas listas de e-mail, pelas listas de WhatsApp, né? Me interessou bastante esse conhecimento dele nessa área, porque são coisas que a gente acaba não tendo muito acesso, e foi uma explosão de perguntas na última vez que a gente se encontrou. E dessa vez aqui a gente também vai ter abertura para bate-papos depois. E Marcos fez o caminho agora em... Que mais que foi, Marcos? Eu fiz no final de julho, começo de agosto, bem no verão. Bem no verãozão. Tá. Então a gente tem algum material aqui para a gente conversar e eu queria... Primeiro eu queria que você se apresentasse, então, da forma como você se conhece aqui, para eu não... Eu sei que você trabalha na área de Pilates também, educador físico. Onde é que você atua? Como é que é isso aí? Vamos lá, gente. Primeiramente, boa noite. Obrigado para a associação abrir o espaço. A minha intenção aqui é ajudar os peregrinos, tanto quanto a associação me ajudou. Então, eu contribuí com que eu me aproveitei, me abusei dessa informação também. Né? Eu trabalho na área de Pilates, né? Sou educador físico, né? Especialista em patologias. Tá? Eu trabalho com muita gente com patologia. Tá? E muitas dessas patologias que são comuns em peregrinos, comuns em corredores, né? Jogadores, atletas, muitas pessoas que têm patologias que são comuns da área de quem utiliza muito perna, pés, costas, né? Então eu venho justamente para ajudar, porque temos muita informação sobre produtos, mas às vezes uma informação muito escassa sobre o corpo, sobre o nosso motor, o que nós precisamos para a gente fazer uma peregrinação aí que seja uma coisa formidável, que seja uma coisa gostosa, que você possa usufruir da peregrinação. Então, vem aqui para somar aí, para ajudar um pouquinho aí os peregrinos, aqueles que já são peregrinos e às vezes possam estar fazendo alguma coisinha aí que pode estar prejudicando, ou, né, a gente prevê isso daí, ou aqueles que estão se preparando já poder até mexer nas suas planilhas aí de preparação, de tudo,
para eles conseguirem ter um resultado melhor aí na viagem deles, na peregrinação deles aí que eles vão estar fazendo, indiferente qual caminho eles vão utilizar, né? Ô Marcos, quem digitar, por exemplo, no Instagram, Airan Pilates, consegue te achar lá. Airan Pilates. Eu tô até com a camisetinha aqui, que eu vim com a camisetinha. E o pessoal pode te encher o saco lá, fazer pergunta, tirar alguma dúvida, você está aberto a isso aí, tranquilo? Pode mandar direct, eu respondo. Às vezes eu tô com um paciente, então aí eu posso responder um pouquinho de tempo depois, assim que eu terminar. Bem, o Guilherme a gente já conversou, então às vezes demora um pouquinho para eu responder, porque estou atendendo, né, um paciente que está com alguma patologia e tal, mas assim que às vezes eu termino, eu já olho e o que precisar eu já respondo. Então, assim, gente, fica aberto, pode perguntar, pode tirar as dúvidas. Se precisar, eu estou aqui para ajudar. Ô Marcos, antes da gente começar aqui, eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui, que para mim foi muito impressionante, a primeira vez que você me disse isso, e eu acho que isso é uma coisa que... Eu desafio as pessoas que estão online aqui dizer que sabiam ou não, e depois vocês vão comentando quando você falar isso aí. Sempre quando eu estava no caminho de Santiago, a gente encontrava com as pessoas às 6h30 da manhã, todo mundo se alongando na rua, colocando nas guias assim, né, esticando o calcanhar de Aquiles, o calcanhar e tal. Aí você falou para mim, a panturrilha, né, e você falou para mim, Guilherme, isso não é certo. E, na verdade, você me explicou por que não é certo. E eu acho que pouca gente sabe disso. Eu queria depois que as pessoas fossem comentando se sabia ou não sabia. Não é para alongar, então, no início, antes de começar a caminhar, isso não é bem certo, isso não é recomendado. Todo mundo faz isso aí, pode dar mais errado que certo, né? Na verdade, antigamente se utilizava muito disso, né? Vamos se alongar antes de fazer uma atividade física para a gente se preparar, para a gente acordar o músculo, tal. Só que você pegando um músculo frio e alongando ele logo de cara, você mais pode gerar um rompimento desse músculo do que, na verdade, de prevenir alguma lesão. Porque muita gente alonga pensando, eu vou prevenir uma lesão. Então vamos pensar assim nesse elástico de dinheiro. E aí você pega um elástico e coloca no congelador e deixa lá 1 horinha no congelador. Se você tirar e for tentar esticar ele vai arrebentar num espaço, vamos dizer, desse tamanho, né? Um espaço curto. Se você pegar ele, esfregar ele na mão e tentar esticar, ele vai esticar muito mais. Vou dar um exemplo muito maior ainda. Quem aqui já encheu bexiga e aí pega a bexiga do saco de bexiga e tenta soprar? A bexiga, ela fica dura. Então aí você pega e começa a fazer assim nela. Ó. Ela aquece o látex. E aí você consegue enchê-la, essa bexiga, com mais facilidade. O músculo, ele é praticamente igual a esse látex dessa bexiga, a esse látex desse elástico. Você precisa primeiro aquecer ele para ele poder suportar uma tensão do alongamento. Senão você pode arrebentar ele. Ainda mais, por exemplo, se você pegar agora que está mais frio na região de Santiago, e aí a gente vai andar em lugares mais montanhosos, que aí é mais frio ainda, e aí vai pegando o inverno, é mais prejudicial ainda até que no verão. Tá? Não que nenhum dos dois não sejam tão benéficos. Qual que é o ideal? Comece a caminhar de uma forma mais lenta, vai aumentando essa velocidade, e se você deseja muito alongar, deixe passar pelo menos uns 20 minutos você caminhando, 30 minutos caminhando, e aí você para e alonga. Além do alongamento ser melhor, você já está com fluxo sanguíneo naquela região mais vascularizada. Então, aquela região está melhor, né, com o sangue e tal. Então, as articulações vão estar também mais lubrificadas, tá? Então, você tende a ter um benefício, tá? Até pelo caso da articulação também, quando a gente dorme, né, a gente tem a tendência a ter um espessamento e uma cristalização do líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica, é o nosso lubrificante das articulações. Conforme se aquece, isso fica mais líquido, então ele se espalha
na articulação. Então, quando você vai mexer, você tem uma dobradiça aí muito melhor, né? Mais lubrificada. Então, você tende a caminhar com mais eficiência. Se você faz isso sem fazer, você pode estar se prejudicando ao longo da sua peregrinação. Então, às vezes, você está frio, você alonga, a musculatura vai dar aquela esticada, às vezes o músculo dá aquela esgarçada, e aí você vai pegar, por exemplo, uma descida. Vamos descer o Cebreiro. Aí você está em descida, aquela musculatura está tensa, que você alongou antes. Por exemplo, justamente o que pode acontecer? Você tem um rompimento da musculatura ali, e ali você pode até chegar ao ponto de parar sua peregrinação por causa de estar fazendo o uso inadequado de um alongamento. Não estou falando que não é para não alongar, tá, gente? É muito importante o alongamento. O alongamento tem uma função muito importante. Porém, ela tem momentos para ser colocadas. Ela não é para ser colocada, por exemplo, antes, como eu comentei. Poxa, quando eu acabar minha peregrinação, devo alongar? Deve alongar. Porque o músculo está fadigado. E aí você vai dar um melhor suporte. Então, na hora que você entra no descanso da musculatura, que você terminou aquela etapa que você fez, aquela de uma cidade a outra, aquela quilometragem que você fez, tá? Você justamente você alonga para a musculatura assim descansar de uma forma mais uniforme, tá? O Mauro, ele colocou aqui se na academia também é o mesmo. Na academia o mesmo também, tá, Mauro? É muito comum você ver na academia pessoas que vão fazer uma sériezinha assim, de um aquecimento daquele exercício no aparelho X, ele faz 20, 30, 40, 50 repetições com um pezinho bem leve, às vezes só uma barrinha, justamente para aquecer essa região. Aí ele faz o treino dele e aí ele pode estar alongando logo após ele fazer, ele já pode estar alongando. Tá? Então, não é que você deve chegar numa academia ou qualquer coisa e ir para o peso grande. Você faz com pezinhos bem leves para você aquecer o corpo, aí você vai para o alongamento para depois... Gradativo, que nem como eu falei da caminhada. Poxa, vou sair lá 6 horas da manhã, ainda está escuro, vou sair às 5 da manhã, ainda está escuro, está frio, né? O vento está gelado. Então, assim, não está propício para você alongar. Então, assim, dá uma caminhada de 20 minutos. Vai lá e dá uma caminhada. Né? Você vai aquecer, você vai perceber que seu corpo dá uma aquecida, aí sim você pode fazer o alongamento. Né? Ah, mas eu vou caminhar hoje, só vou fazer um período curto, quero caminhar, por exemplo, 15 quilômetros só. Né? Vou fazer uma etapa aí pequena, porque hoje eu estou mais cansado. Pode acontecer isso durante sua peregrinação. Tá. Começa pequenininho, vai caminhando, vai aumentando a sua velocidade conforme você se preparou, você treinou para isso. Lá no final, quando você chegar na cidade, você alonga só lá. Ah, Marcos, mas eu fiz uma parada no meio, para dar um descanso, eu fiz uma parada aí durante essa minha caminhada. Alonga quando fizer essa parada. As paradas que a gente vai fazendo, às vezes até num ponto de água, que a gente vai reabastecer garrafinha, camelback, que seja, é um bom momento de você estar alongando, porque o corpo está quente. E aí você vai beber sua água, você vai encher sua garrafinha, enquanto você espera, às vezes, um peregrino que está enchendo a garrafinha dele, aproveita e vai alongando. Né? Então você se utiliza de meios que às vezes você não precisa parar mais tempo também da sua caminhada, perder às vezes muito tempo, e você consegue ter aí uma qualidade melhor aí nesse resultado aí dessa caminhada. Então é uma dica muito importante. Muita gente às vezes erra por detalhe, tá? Antigamente se fazia dessa forma, mas os estudos mostraram o quanto é prejudicial, né? Tem estudos até de tensão muscular e vê que aquecendo a tensão aumenta, a musculatura ela aguenta melhor, então ela vai aguentar, né? Vai resistir uma quilometragem maior. Então isso daí tende a ajudar, tá? Isso daí é importante. Uma coisa legal, Marcos, contando para eles que a gente conversou aqui, você teve no caminho agora. Você, até como profissional da área, você colheu informações
que são coisas que a gente não presta atenção, né? E eu queria que, primeiro, você trouxe uns slides aqui para a gente ir passando, você comentando sobre coisas lá do caminho, e me conta como é que estava o clima, o que foi essa experiência lá, como é que foi como é que foi esse verão esquisito que a gente está tendo aí na Espanha, o que você conta disso para a gente, antes da gente começar com essa parte mais técnica aí, como é que foi isso? Bem, foi bem bacana, porque a gente se preparou justamente para aguentar um verão acima de 35 graus, como é o verão espanhol, né? E chegamos lá e pegamos tanto quanto aqui, né? Ou seja, você tem o verão, mas você tem aí uns repentes de dia que você fala, nossa, isso não é verão, né? Chegamos a pegar frio, a gente pegou 12 graus, né, em Sanchil. Um frio totalmente atípico. No alto verão, né? No alto verão, 12 graus. No alto verão, 12 graus, né? Era até engraçado, porque onde a gente fazia as paradas, né, o pessoal comentava, falando, nossa, tá muito fora da realidade, nunca fez isso num verão. E chegamos a pegar também chuvas, né? A gente pega a chuva, tanto é que, assim, se pegar o caminho aqui, né, no slide aqui, mais da esquerda, você vê que o terreno ele já está mais úmido. A gente chegou a pegar chuva, então a manhã toda chovendo. Uhum. E aí, quando dava meio-dia, geralmente parava a chuva, abafado, bem abafado, e um sol. E perto aqui, eu vou falar São Paulo, que eu estou aqui em São Paulo, né? A gente fala aquele sol ardido de chuva, quando vai parecer que vai chover, só que aquilo ficava o dia inteiro. Uhum. Então, era até 9 horas da noite, você tinha aquele sol ardido de verão, né? E muito engraçado, porque a gente que é da área, a gente tenta desviar o olhar, né? Mas a gente não consegue. Então, assim, a gente via muita gente com mochila e muita gente usando a mochila de uma forma inadequada, ou ela não ajustada conforme tem que ser, né? E, por incrível que pareça, isso chegou a acontecer até com a minha esposa, que estava comigo num dos dias. Então, você vê muita gente que se prepara para ir para o caminho, só que ela esquece de alguns detalhes, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui na foto da esquerda, você vê todo mundo com a mochila mais ou menos na linha do quadril, ou seja, o bumbum está aparecendo, entendeu? Então, se você vê isso, você já vê que tem aqui uma mochila que ela já está mais ou menos regulada de uma forma configurada para aquela pessoa. Né? Então, não sei como ela está dentro, como ela está arrumada dentro, mas isso já ajuda ela a dividir o peso no corpo dela, que não vai trazer um problema. Né? E aí eu coloquei à direita que eu peguei aqui já uma pessoa que, assim, praticamente você não vê a pessoa, você vê uma mochila e 2 pernas. Ou seja, muita coisa para o caminho, num verão, que no máximo lá que eu usei foi uma capa de chuva para servir como corta-vento, né, que foi o dia que a gente fez frio, mas fora isso, estava quente, abafado, né? Já o que em comparação à outra imagem você não tem, você vê mais das pessoas, ou seja, você vê que a pessoa, ela se preocupou também com a carga que ela pode levar, né? Então, isso é muito importante, porque a gente trabalha as costas o tempo inteiro. Enquanto você está com mochila, independente da mochila, você está trabalhando suas costas, a musculatura está sendo trabalhada, ela está se cansando ali. E a gente às vezes se preocupa, que mochila eu compro que bastão eu compro cajado lá, ou eu compro um stick, eu utilizo qual calçado, e a pessoa esquece de se olhar. E ela fala, não, mas eu preciso de mim para ir para o caminho. Porque senão não adianta, a bota não vai sozinha, a mochila não vai sozinha, né? Então isso é muito legal. Se você passar uma para mim, Guilherme, por favor, a imagem uma para frente, aqui, isso aqui, ótimo.
Aqui você vê aqui é parte do meu grupo, tá? Minha esposa que tá batendo essa foto. Se você for ver, você vai ver que todo mundo tá com a mochila na linha do quadril. Então aqui ela tá configurada para cada um. Tá? Então, deixa eu só dar uma... Aquelas mochilas cargueiras que vão dar a bunda até para cima da cabeça, isso não seria uma coisa muito lógica para Caminho de Santiago. Não é muito bom para Caminho de Santiago, porque ela é muito grande. Não precisa levar tanta coisa, e como é uma jornada longa, né? Isso é uma coisa importante, tá? Temos um costume de que quanto maior a mochila, mais coisa cabe. E quando a gente vai arrumar mochila, a gente às vezes pensa, poxa, mas e se eu precisar disso daqui? Aí vai e coloca na mochila. Só que isso é peso, é carga. Né? E muitas vezes você não vai utilizar isso daí. Tá? Então, aqui, ó, já até me perguntaram aqui, quantos quilos você que eu levei no verão, tá? Com o peso da minha mochila, mais o peso da minha mochila, que, aliás, minha mochila, ela tá até aqui, ó. Você vai dar uma mostrada nela pra gente em algumas coisas. Aqui, mochila aqui do lado. Outra coisa, mochila de professor é o livro do professor, ele vem com as anotações Especiais. Quanto foi o peso? Eu fui com 7 quilos. Tá, quanto você pesa? Eu peso 90 quilos. Essa é uma pergunta muito legal que as pessoas me fazem bastante. A minha resposta para eles sempre foi assim, qual é o peso da mochila? Eu sempre falo assim, o menor possível. Porque as pessoas falam que é 10%, isso é uma convenção, você que é dessa área pode dizer para a gente de onde se convencionou isso, mas para Caminho de Santiago eu acho que isso é 9 quilos, eu tenho 90 e tantos quilos, 95 quilos, se eu levar uma mochila de 9,5 kg, eu morro no caminho. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro, que eu acho que vai ajudar a ilustrar. Quando eu fui fazer Caminho da Fé, eu levei 10 quilos. Eu me arrependo amargamente até hoje. Você podia ter se machucado feio. Muito, assim. E, assim, metade das coisas eu não utilizei. Eu nem utilizei, entendeu? Então, eu vi o quanto é aquele negócio. Eu tenho uma mochila grande e cabe mais coisas. Não, a gente não tem que pensar assim. Quanto menos coisas você levar, melhor vai ser a sua caminhada. Entendeu? Você tem N produtos agora. Poxa, eu vou levar um saco de dormir. Tá? Você tem saco de dormir desde grande até os menores, né? Então, assim, e tudo isso você tem que lembrar que isso daí vai ficar nas suas costas o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, eu tô falando de 7 quilos, lembrando que eu tava com camelback dentro da mochila e o camelback vinha com 1,5 kg, porque vinha 1,5 litro dentro do camelback. Então, se eu for pegar, eu tenho menos ainda, tá? Eu fui justamente aqui, não quero fazer aqui, o Marcos falou isso, então é isso, tá, gente? Eu acho que é importante, cada um tem que ter aí o discernimento de saber, assim, eu preciso ou não levar isso. Mas eu fui com 3 camisetas, 2 calças bermudas, uma papete. Levei... Bem econômico. Assim, e aí? A medicação que eu tomo, né, os medicamentos que são importantes, curativo para bolha, um kitzinho pequenininho, era desse tamanho assim, de primeiro socorro se eu precisasse, né, e levei isso daí, uma capa de chuva, que você dobra também, fica um negocinho pequenininho. Tá? Valeu a pena levar a capa? Olha, assim... É uma pergunta para mim, bem chave para mim. Como eu peguei frio de 12 graus, foi maravilhoso essa capa de chuva, né? Mas, e a gente acabou pegando chuva. Porém, o que acontece? O problema da a capa de chuva te ajuda que você não se encharca, e para mim ajudou por causa da mochila, porque ela cobre minha mochila. Não se preocupa com nada, né? Cobriu. Mas, por exemplo, quando a chuva estava parando e aí fica naquela garoa, eu estava tão molhado dentro quanto fora, por causa do suor, porque estava muito abafado. Então, você fica num tira-põe, que isso daí, querendo ou não, atrapalha um pouco. Tá? Mas como não molhava minhas coisas, então eu ficava um pouquinho mais... É o que tem que ser mesmo, são as dores do caminho. Você comentou que a tua esposa teve problema nas costas.
É isso. Deu, dá um comentário disso aí, que muita gente vai ter esse problema também, né? O que acontece? A gente tem uma imagem que está eu e ela, a gente está junto, a gente pode, dá para colocar, por favor, Guilherme, aí, tá mais para frente a foto, tá eu e ela aqui, ó, na esquerda aqui, ó, até legal. Eu tô com a mochila na linha do quadril. Ela tá vendo que a mochila tá um pouco mais abaixo, então o bumbum não aparece, tá? Uhum. Então eu vou colocar aqui que muito provavelmente a mochila dela estava configurada de uma forma, ajustada de uma forma errada para ela. Ela estava mais baixa. Às vezes pode ser que dê um conforto na linha do quadril momentâneo, só que aí que acontece? A gente tem dois músculos, que aí eu vou até mostrar rapidinho daqui a pouquinho, que esses músculos começam a trabalhar de forma dobrada. E aí eles vão gerando dor. E aí a gente estava a caminho de... A gente estava em Sarria, estávamos indo para Porto Marim. Né? Ela começou a sentir dor nas costas, até chegou uma hora que não deu mais, e aí ela teve que finalizar aquele percurso, ela finalizou de táxi. Né? A gente fez uma parada num bar, né? Aí todos os bares lá é muito fácil a informação, você tem informação, né, das empresas que levam mochila, que fazem esse trâmite, você tem taxista que fazem a região. Então a gente entrou em contato por WhatsApp, ele, né, muito educado, foi muito solícito com os peregrinos, porque eles trabalham muito com os peregrinos, então isso, para quem for dúvida, se eu aguento, se eu não aguento, se acontecer isso, você é muito bem assistido. Né, a gente foi muito bem assistido quanto a isso, e ela finalizou esse período, esse percurso, ela finalizou a pé. E justamente, às vezes, por causa de uma mochila que está ajustada errada, está mais para baixo. Né? Então, se você for ver, a mochila está mais ou menos igual ao lado direito aqui, que eu tenho do menininho aqui no meio, aqui, ó, que aqui eu coloquei 3 mochilas, que são mochilas comuns, que são aquelas mochilas que se usa em escola, que você vai no clube, uma mochilinha mais para o dia a dia, uma mochilinha mais tradicional, né? Essa mochilinha dá para você caminhar? Dá, muito provavelmente essas pessoas deviam estar com uma água aí dentro, às vezes um kit de primeiros socorros, e a mochila mesmo delas, elas já deviam ter enviado por alguma empresa e estão se utilizando de menor carga. Porém, elas também correm um risco, porque essas mochilas elas têm a tendência a ficar baixa. Pode ver que está todo mundo aqui, tirando a menininha aqui da esquerda, mas aqui os dois... Tá bem para baixo, só que a tendência é você fechar o ombro e fazer assim, ó, porque o peso só é aqui. Tá. Já quando você pega uma mochila de trilha, de hiking, de trekking, você tem aqui a barrigueira, né? Então, essa barrigueira, ela fica na linha do quadril. E ela isso que segura a mochila, no fim das contas? É isso que segura a mochila, tá? Então é importante aqui, eu não estou fazendo menção, porque cada um vai escolher a sua mochila, qual que é melhor para você ir e tal, mas até interessante que se você for pegar a mochila, não sei se ela consegue, eu consigo mostrar ela bem de lado. Se você perceber, ela é meia curva, tá vendo? Peraí, deixa eu... Ela é meia curva, ela tem uma curvatura aqui, ó, na estrutura dela. Por que ela tem essa curvatura? Justamente para todo o peso ficar aqui no quadril, tá? E é justamente para ela não prejudicar a musculatura que aí eu vou estar mostrando aqui para vocês. Porque se você faz esse trabalho, que é essa mochila mais escolar, mais dia a dia, você coloca, a tendência é você tensionar aqui, o ombro vem para frente, imagina você andar 10 quilômetros assim, aí imagina você andar 20, aí imagina você andar 30. Né? Como é que você vai terminar uma etapa? Agora imagina você 3 dias caminhando, não precisa nem a gente falar de uma caminhada total. 3 dias você caminhando desse jeito, você acaba com a sua saúde das costas. E aí, às vezes, tem que, ficar passando medicamento e se utilizando, às vezes, de muito medicamento para conseguir fazer um percurso e você nem
curte o seu caminho, você não consegue prestar atenção em paisagens, você não consegue prestar atenção nas pessoas, nos outros peregrinos por causa de dor, tá? Então, posso passar rapidinho... Você me comentou uma coisa e eu achei legal lembrar aqui, que você tinha me contado, que muitas vezes a gente regula a mochila certinho, só que a gente coloca e tira durante o dia e ela vai se destrambelhando e a gente acaba não regulando de novo. É muito comum, isso daí acontece muito. A mochila tem vários tipos de regulagem, tá, gente? Aqui, então, por exemplo, você tem a regulagem da alça, né? Que é a regulagem da alça aqui. Então, isso daqui, sempre quando você vai colocar a mochila, você tem que soltar. Você tem a regulagem da barrigueira, né? Então, a barrigueira, ela tem uma regulagem também. Então, quando você vai colocar ela tem que estar solta. Então, sempre quando você vai utilizar a mochila, você tem que soltar principalmente essas 4 regulagens, né? Porque a gente tem nos 2 lados, né? Direito e esquerdo. E aí a gente tira a mochila. E muitas vezes a gente, no cansaço, parece que quer se livrar da mochila. Joga a mochila de qualquer jeito, tira ela de qualquer jeito, né? Joga ela no chão de qualquer jeito. E na hora de pegar, a gente tende a pegar ela por uma alça. Quando você pega por uma alça, esta regulagem aqui, ela já afrouxa. Tá? Então, a gente pega e aí vai colocar a mochila. Você vai colocar a mochila, você vai colocar o outro lado, só que esse lado ele já afrouxou. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que apertar novamente, tá? Você tem outras regulagens, isso é importante a gente falar, tá? A gente tem regulagem aqui em cima, por exemplo, mochila cargueira, ela tem muita regulagem perto de uma mochila escolar. Eu vou falar sobre a mochila escolar também, tá? Essas regulagens que são mais curtinhas aqui, essas laterais e essas daqui, ó, laterais aqui, elas fazem com que a mochila compacte assim, ó, e grude nas suas costas. Então, justamente para você ficar mais uniforme, não ficar pesando para trás, assim, ela não fica caída, tá? Pode interromper aqui, seria como dizer assim, a mochila ela tem que fazer parte do teu corpo, você não pode estar com um puxadinho, ela tem que estar o mais alinhada, como se fosse um pedaço do teu corpo. Isso, é isso mesmo, é como, eu brinco que eu falo assim, ela tem que ser seu avatar. Você coloca, ela é como uma roupa mesmo, né? Ela tem que cair bem como uma roupa, tá? Então, quando você vai pegar, ela já solta. Aí você coloca e você, às vezes, tem que ir para um albergue, porque você tem que chegar lá na hora X, porque é por ordem de chegada, senão você não consegue ter uma cama para ficar. E aí você não presta atenção nisso. Só que aí isso já faz você andar assim, ó. Porque o peso fica torto e você vai andando torto. E como você está andando e está movimentando, e o solo é irregular também, você às vezes não percebe que você está assim, e você está torto. E aí você vai andar torto o tempo inteiro. Aí você não sabe porque, por exemplo, um lado começa a queimar. Nossa, tá queimando aqui, tá pegando. Aí você vai tentando arrumar a mochila. Aí você aperta mais aqui, porque ela tem o aperto, né? Ela tem um aperto frontal aqui, que é justamente para as alças virem mais para dentro e você não raspar a região da axila, não assar essa região por causa do atrito. Então você aperta aqui, aí a pessoa aperta mais ainda aqui, aí aqui aperta mais ainda, aí fica mais, né? E aí a pessoa vai começando a apertar, só que ela já andou quilômetros assim. Isso vai gerar dor, né? Isso daí vai prejudicar. Perguntinhas aqui, que se você não sair do assunto mochila ainda. Uma pessoa perguntou também, o Mauro perguntou o modelo, e eu não gosto de falar modelo, vai por você isso aí, mas alertando que... Como é que alerta sobre mochila? Você que sabe, você que falou para mim que cada corpo é um corpo, né? Então... Vamos lá. Eu não gosto muito de falar marca, porque cada um tem a sua. Eu sou bem... vamos dizer, idôneo quanto a isso daí, tá? Por quê? Você tem mochila desde a mais barata até a mais cara, e não quer dizer que a mais barata é ruim e a mais cara é a melhor. Parece que a gente combinou isso aí para você pegar vídeo de 2 anos atrás, 3 mil, eu falo isso aí. Não, então... É legal mesmo você tem. Não existe isso, não existe. Tem mochilas que são baratas e são boas, tem mochilas que são caras e são ruins, né? O que você tem que se preocupar? Primeiro,
tamanho do seu tronco. Muita gente não sabe, mas as mochilas têm uma regulagem conforme o tamanho do tronco, tá? Então, por exemplo, eu sou alto, eu tenho 1,83 m. Então, dependendo se eu for pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma mochila que eu fui atrás, que ela era de 30 litros. Ela era tão curtinha para mim, que a alça aqui até me machucava. E mesmo se eu soltasse ela toda, ela ia para trás. Se eu ajustasse, ela me machucava. Porque a mochila cresce para os lados também, né? Ela ia ficar uma coisinha pequenininha. Você ganha. É que nem eu mostrei, como você tem essas laterais, você ganha espaço na mochila, né? E tem bolsos laterais e assim por diante. Como então, uma pessoa pequena, uma mochila grande vai passar reto do ombro. Vai passar reto do ombro, isso mesmo. Então, assim, o maior detalhe que eu acho é a questão do tronco. Por quê? Você escolhendo uma mochila que ela se adapta ao tamanho do seu tronco, você tende a, pelo menos, conseguir configurá-la para você. Ou seja, então você já prejudica menos as costas. Já tô legal. Segunda coisa é o peso. Entendeu? Por exemplo, eu usei uma mochila aqui, foi até uma pergunta de quantos litros você usou a mochila. Essa minha mochila é de 38. Vou ser bem sincera, se ela fosse de 30, já estava bom. Pelo que eu levei, estava ótimo. Quer dizer que eu preciso ir com uma mochila de 30? O Marcos falou, não. Sinceramente, dependendo da mochila que pegar, que é que eu não achei uma de tronco pelo meu tamanho, se bobear, acho que uma de 20 já dava. Entendeu? Então eu não quero colocar... Né? Você foi no verão. Fui no verão, então eu levo menos coisas. Então eu tinha essa noção na época que eu ia, como é que é lá. Entendeu? Você tem que pensar isso, porque muitas vezes a gente se confunde, eu vou, e aí eu vou aqui na temperatura que eu tô aqui no dia. Eu tava aqui no verão, eu tava aqui no inverno quando eu fui atrás de mochila, né? Então isso daí é importante, tá? Então, assim, vai numa loja, vai atrás de uma loja, coloca a mochila, veste a mochila, vai comprar online, pergunta, faça um monte de pergunta para o vendedor, isso é importante, tá? Porque isso daí te ajuda. Então, assim, não coloco aqui lojas, não coloco marcas, porque eu acho que cada um tem que achar o que é ideal para todos os gostos e bolsos, né? Então, cada um acha como deve ser a sua peregrinação, mas coloco, poxa, dá para eu ir lá e experimentar? Deixa eu ir lá, deixa eu experimentar, é válido? Claro que é válido, é você, essa mochila vai ser, né, sua, é uma mochila sua, que você vai andar com ela, então é bom, claro. Vou fazer um monte de perguntas, é bom também, tá? Existe mochila masculina e feminina também, já aproveitando e falando, respondendo o Lúcio, né? Existe, as mochilas masculinas, elas tendem a ter esta região aqui mais larga que a feminina, tá? Como a mulher tem a questão de seio, né? Então, é menor esse espaço. Então, uma mochila com uma alça muito larga aumenta o atrito na lateral do seio, perto da axila. Então, isso daqui vai assando, entendeu? Então, assim, incomoda, né? Chega uma hora que, né, fica ruim, né? Não fica uma coisa gostosa. Então, existe sim a diferença. Então, ela é mais fina. Hoje em dia, é muito comum você ver em lojas, é muito comum você procurar na internet, vem a descrição que é um modelo feminina, tá? Quer dizer que homem não pode usar? Não, pelo contrário. Né? Homem também pode se beneficiar disso. Se for uma mochila que se encaixa a você, se se sentiu confortável, indiferente, tá? Marcos, interrompendo aqui, apareceu uma coisa aqui que é a Thaís Nonato. Ela falou que a dela é de 50 mil, está desesperada. Aí que conversa um pouquinho por isso, porque é o seguinte, não é porque a mochila é 50 litros que ela precisa encher 50 litros. Justamente. O corpo dela também... não é errado é 85 litros, né? Mas o 40, conta um pouco mais sobre isso aí, porque tem gente que vai ter essa dúvida, fala, meu Deus, vou jogar fora a mochila, vou comprar outra, ou vou ficar insatisfeito com ela.
Não, justamente. Thaís, como você está falando que sua mochila tem 50 litros, já acredito que ela é uma mochila cargueira. Então, ótimo. Ela vai ter pelo menos aí uns 6 a 8 pontos de regulagem, que é justamente essas regulagens laterais que aí eu te mostrei, né? Então, é regulagem aqui embaixo, é regulagem, né, do outro lado, você tem também, que aqui eu deixei solto, né? Então, você vai ter essas regulagens. Você vai ter regulagem aqui, né? Você tem essa regulagem aqui para deixar ela mais perto. Essa que é o pulo do gato aí que você vai ter na sua mochila, tá, Thaís? Então, assim, você não precisa levar um monte de coisa. Claro, eu também não sei que época que você está indo no ano, tá? Então, não vai preso a mim. Vai por uma questão, assim, que eu estou dando um direcionamento em não levar coisas demais. Mas você pode estar apertando toda essa região. Então, ela vai compactar. Ela vai ficar pequenininha, tá? Então, ela te atende normalmente, tá? O que é a tendência... Badulac, você tem uma mochila de Badulac também. Quando você chega lá, aí vai pegar o avião para voltar, né? Vai pegar o trem, tudo. Se você comprar um presente, ele vai caber normalmente, porque aí você não vai ficar peregrinando mais de mochila. Então, aí tá tranquilo. Mas justamente, não precisa... vou me desfazer da mochila, tal. Não precisa fazer isso. Precisa você agora regular ela melhor, entendeu? Você deixar ela mais compacta. E assim, deixá-la mais compacta, às vezes não é assim, então eu vou colocar um saco de dormir mais gordinho, porque aí fica um desenho mais bonitinho da mochila. Ela fica mais arredondada, tal, né? Porque aí ela fica com um formatinho mais de mochila. Não pense isso, tá? Porque ela tá nas suas costas. Então, quanto mais larga ela tiver, mais cheia, assim, ó, na verdade não é tão bom. Ela tem que estar mais compacta aqui, só que aí ela abre para o lado, porque você tem suas costas. E aí ela vai se utilizar das suas costas para se moldar, tá? Então, não se desespera, Thaís. Não se desespera, porque assim, 50 litros tranquilo. A mochila da minha esposa, ela é de 45, só que ela expande para 50. Ela tem um negócio para 50. Acho que aqui é o que o Mauro está falando, 40 mais 10, é interessante? Sim, né? Sim. Porque assim, se você não usar, tá lá. Se você, caso chegar lá, for comprar alguma coisa, tal, você quer lá precisar de alguma coisa, você tem um espacinho extra aí, tá? Então, não é problema, porque, na verdade, esse mais 10, que muita gente às vezes pensa, nossa, o que será que acontece? Geralmente é o tecido da onde abre que ele cresce um pouquinho mais e você tem outro fecho em cima. Então, ele ganha em altura um pouquinho mais de mochila. Então, isso nem interfere. Se você não usar, nem vai interferir, tá? Então, Thaís, espero que te ajude nessa questão da mochila, tá? De apertar. Quem já está com mochila menor, se vai levar menos coisas, serve aí a mesma situação. Aperta ela melhor, compacta ela. O que for mais pesado, coloca mais colado as costas da mochila, porque ela vai ficar mais perto da aonde fica o seu corpo, né? As coisas mais pesadas que você vai levar. E as coisas mais leves você deixa mais para a parte externa, tá? Então, sempre quando você for trabalhar na mochila, tá? Então, aqui eu tenho a minha mochila, ela tá de ladinho aqui. A parte aqui das costas que eu tenho, essa região aqui das costas, para cá tem que ficar a parte mais pesada da mochila. Para cá, onde é a parte de fora, a parte externa, tem que ficar as coisas mais leves, tá? Então, isso daí é bem interessante. Por quê? Se você tem uma coisa pesada que você deixou atrás, então você pôs toda a roupa nas costas da mochila e aí colocou a papete, por exemplo, ou a bota aqui, né? Do lado de fora. Ela vai estar te puxando para trás, assim. Você vai estar fazendo isso daqui, ó. Viu? No meio do caminho você vai estar andando assim, ó, uma hora. Tá? Porque ela tende a pesar para trás. E por incrível que pareça, isso faz você até caminhar mais lento. Tá? Puxar para trás. Pessoal pendurar uma coisa do lado de fora? Não, do lado de dentro mesmo, só que na parte mais longe do costal da mochila.
Tá, sim. Então, Eu tenho poucos peregrinos assim que se tiver alguém se eu pudesse estar no caminho de Santiago com uma tesourinha cortando que as pessoas penduram para o lado de fora da mochila, assim, eu estaria lá. Eu falo assim, o que vai do lado de fora não tem que levar, porque se não cabe, errou já desde o começo. Não. Vai ficar balançando. Por que pareça, aquele ditado, quando você vai arrumar uma mala de viagem, serve para uma mochila. Coloca tudo na cama, tudo que você vai levar. Com certeza, metade você não vai precisar, viu, gente? Com certeza. É impressionante, porque, assim, teve coisas que a gente levou que a gente não usou, não utilizou, entendeu? Minha esposa, no caso, a gente chegou em cidade que ela desfez de roupa. Ela deixou roupa. Mas lembrar que vocês estavam no verão e tem uma diferença também de caminhos mais longos de 35 dias, que às vezes as pessoas levam mais remédios, mais coisas. Isso é importante. Não, remédio a gente nem fala. Isso você nunca deixa um remédio, nunca deixa. Primeiro socorro, sua segurança sempre, tá? A questão é o levar demais. Eu estou falando do exagerado. Tem gente que faz secador de cabelo, né? Então, não, eu vou levar todo o meu kit de maquiagem. Gente, eu não estou falando que não precisa levar uma maquiagem. Eu sei que as mulheres gostam, assim, poxa, eu cheguei no lugar, quero me cuidar. Tá certo, não está errado se cuidar. Mas aí a pessoa leva 8 cores de batom. Não precisa as dores são da pessoa. Entendeu? Por quê? E eu não estou falando assim porque eu sou contra a maquiagem. Não, eu estou falando sobre carga. Peso na mochila, nas suas costas, na sua dor, entendeu? Como você vai ficar, tá? E até legal que a gente tá falando isso aqui. Posso colocar o videozinho? Perfeito. Vamos ver se ele... Qual é o das costas? É o do multífodos. Multífodos. Vamos ver se é esse aqui, ó. Multífodos. Isso, ótimo. Vamos lá. Olha lá, gente. Eu vou colocar aqui, eu vou trazer aqui do começo. Vou dar um play rapidinho aqui. Ó, esse daqui é o multífidos, tá? É um músculo bem pequenininho. A gente tem ele desde a região aqui do quadril, tá? A região sacral, como é conhecida mais tecnicamente. E ele vai... Ele é grande. Até... Oi? Você está sendo irônico, né, quando você fala pequenininho. Assim, por incrível que pareça, eu vou explicar o porquê pequenininho, né? Ele é fininho. Ele é fininho. Se você pegar seu dedão, mais ou menos, ele é dessa grossura. É da grossura do seu dedão. Mais ou menos. Só que ele é 2, né? Um de cada lado, direito e esquerdo. Né? Aqui, no final, ele mais se espalha. Ele fica mais chato, que nem minha mão. E quando ele vai subindo, né? Por isso que é multi, ele vai se dividindo, tá? Essa musculatura é a musculatura mais profunda que você tem da sua coluna. E muita gente não dá razão, não dá chance para essa musculatura se fortalecer. E ela é a musculatura que mais causa dor nas costas. Por quê? Quando você está com ela fraca, e ela é um eretor da coluna, então, aqui ela vai... eu vou deixar só passando. Como ela é um eretor da coluna, ela faz você ficar mais retinho, né? Ela vai deixando você mais retinho. Então, você vai vendo que ela vai te dividindo. Então, ela vai puxando todas as suas vértebras e vai deixando você mais retinho. Quando ela se cansa, né, principalmente nessa região de baixo aqui, ela se cansa, ela tende... aqui eu vou mostrar ela de lado, a função dela. Ela tem a função de você fazer extensão da coluna, né, rotação lateral. Então, tudo que você utiliza quando você está com a mochila, você pega a mochila lá, pegou a mochila, vai vestir a mochila, ó, você faz esse movimento aqui quando você está andando, claro, você faz esse movimento quando você está andando, você precisa do multífodos, né? Você vai tomar para o ladinho aqui, fazer uma flexão lateral, você precisa do multífodos, tá? E por ela ser a musculatura mais profunda,
ela se cansa fácil. Por quê? Porque ela é da grossura do seu dedãozinho aí, ó. Seu dedãozinho deu ela. Aí você pega um quadrado lombar, que a gente vai ver logo aqui, logo daqui a pouquinho, ele é um músculo bem maior, né? Ele é mais ou menos a sua mão toda, assim, ele é mais grosso, tal, ele é mais forte. Aí ele se cansa, o quadrado lombar tem que fazer a função dele. Mas em toda a região, não. Ele só consegue fazer na região aqui que a gente tem da lombar. Ele não consegue na região torácica, que é na parte superior, aqui onde a gente tem as costelas. E aí o que acontece? Você começa a sentir uma queimação, assim, na parte da lombar, assim. Que é muito comum quem trabalha com computador e fica muito tempo sentado. Começa a sentir uma queimação, uma faixa dessa queimação. Com certeza essa musculatura está fraca. E essa musculatura ela é muito importante, porque quando a gente está caminhando e a gente está com a mochila das costas, essa musculatura ela vai ficar ativa o tempo inteiro. Por quê? Porque a tendência quando a gente tá caminhando é a gente projetar o peso para frente. Natural, a gente está com peso nas costas. Então, para contrabalancear e dividir esse peso, equilibrar isso daí, você tende a ir para frente. Aí o que faz essa musculatura? Pô, se eu relaxar aqui, ele cai de cara. Ela puxa você para você ficar retinho novamente. E aí ela fica trabalhando o tempo inteiro. E aí o peso da mochila te puxa para trás. Aí você faz com que o seu corpo pende para frente para você caminhar. E a musculatura está te puxando para você ficar alinhado. Então, olha o trabalho que o seu corpo faz. Toda essa mecânica que ele faz com a musculatura, justamente para te deixar retinho. Marcos, deixa eu fazer uma intervenção aqui. O Mauro pediu para repetir a distribuição do peso, mas depois Mauro, depois você pode voltar o vídeo que você revê a explicação. Ela está gravada já, né? Isso vai ficar gravado lá. E a Thaís perguntou: o saco de dormir ela arruma do lado da mochila. Na verdade, o saco de dormir, como uma coisa pesada, ele é mais centralizado, né? Ele é mais centralizado, ou você pode utilizar, por incrível que pareça, as mochilas cargueiras, como ela tem, você pode colocar ela no centro, em cima, então você tem aquela tartaruguinha lá que tampa, você pode prender ela ali, tá? E tem algumas mochilas que tem uma divisória dentro. Você pode, enquanto você não tem roupa suja, que você vai, geralmente aquele lugar é usado para roupa suja, por incrível que pareça, né? Mas cada um usa da maneira que quiser. Você pode estar colocando ele naquele compartimento. Por quê? Ele geralmente é mais pesadinho, ok? Se você colocar na parte de cima, a parte de cima, onde está perto lá, onde está o igluzinho aqui, né? Ela vai fazer com que fique mais perto aqui da cintura escapular. Então, ela vai ficar centralizada e vai ficar perto de um músculo grande. Então, alivia o peso. Embaixo, a mesma coisa, porque ela vai ficar perto do quadril, é o final, tá? Agora, poxa, Marcos, não teve como, eu tive que arrumar um canto para colocar. Tá bom, coloca no meio da mochila, só que coloca ela colada no costal. E arruma as outras coisas em volta, tá? Porque aí você vai fazer com que ela fique mais perto de você, tá? Mas esses dois pontos, eles te ajudam numa questão aí muscular, que você tem um músculo maior trabalhando, então te ajuda na questão de suportar peso, tá? O Eder está perguntando se tem algum exercício para essa parte de musculatura. Você acha necessário isso aí, começar a trabalhar musculatura só por causa não só por causa, né? Ou diminuir o peso da mochila? É necessário. É necessário porque, assim, o que eu percebia lá no caminho? Não só o pegar e largar a mochila. Mas quando você vai pegar a mochila, você colocou ela onde? No chão, né? Você vai abaixar. Você vai levantar. Você vai caminhar. Você vai parar para bater foto. Você vai tirar a mochila para pegar alguma coisa na mochila que você precise. Então, querendo ou não, a gente tem que pensar que o corpo ele começa a se cansar pela quilometragem. E aí, onde acontecem os acidentes? Isso é importante falar. Quando o corpo está mais cansado. Então, assim, por que a gente tem que pensar numa mochila? Por que a gente tem que pensar num calçado onde te atende? Né? Por que a gente tem que pensar nessas coisas? Porque justamente eles vão te auxiliar na hora que você estiver cansado.
Então, assim, quando você está mais cansado é que você está mais displicente com o seu corpo. E se você tem uma musculatura mais forte, a musculatura, ela não vai estar displicente como, às vezes, a sua mente por causa de cansaço, porque ela está mais preparada. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar a nossa musculatura. E aqui, acabaram de me perguntar, poxa, como é que eu ativo essa musculatura? Posso dar um exemplo agora, Guilherme? Como fazer isso agora? Pode, os exercícios mágicos de Marcos. Fácil. Que ajudaram tanta gente. Gente, vocês querem ativar essa musculatura? Eu vou dar aqui uma coisa fácil. Fácil. Faz uma coisa. Contrai o seu glúteo. Contrai, trava ele. Travou? Ok. Na hora que você trava o seu glúteo... De pé ou sentado? Que horas? De pé ou sentado. Não precisa levantar, tá, gente? Por incrível que pareça, a musculatura ela é ativa indiferente da posição que você está. Você pode fazer deitado, sentado, em pé, tá? Agora, contrai seu abdômen. Muito importante. Contrair abdômen não é parar de respirar. Tem gente que puxa a barriga e para de respirar. Isso não é contrair abdômen, tá? Isso daí você fez com que o abdômen se retraísse. Ele não contraiu, tá? Tem um jeito que a gente fala que é uma forma lúdica que a gente fala, cola o umbigo nas costas, mas você continua respirando. Assim você trava um pouco mais o abdômen, tá? E outra coisinha que eu falo que é como você contrai seu assoalho pélvico, que eu falo, segura o xixi, tá? É bem simples, desculpa até as palavras, mas segura o xixi. Quando você segura o xixi, você contrai o assoalho pélvico. Quando você mantém isso tudo contraído, você ativa o multífidos. Ele é ativado. Por quê? Porque assim, ó, que nem eu tô aqui sentado. Contrai ele assim com a coluna mais alongada. Faz essas três contrações. Ficou fácil de fazer. Agora fica assim, todo relaxado e tenta contrair, gente, tudo que eu falei. Você vai ver que é muito mais difícil. Nossa, mas é mais difícil de eu fazer essa contração. Então, na hora que você contrai, a tendência é você se arrumar. Na hora que você se arruma, a musculatura que agiu. Então, ela está ativa. Ela tá sendo usada como um auxiliar, tá? Essa musculatura é uma musculatura profunda, é uma musculatura auxiliar. Ela não é uma musculatura grande, ela não é uma musculatura principal. Mas quando ela se cansa, os músculos principais, que a gente vai mostrar já no próximo vídeo, até o Guilherme, se quiser já deixar o das costas já engatilhado, eles vão ter que trabalhar dobrado, tá? Então, por exemplo, a gente tem o trapézio aqui, né? Aqui eu vou pausar aqui. Olha que engraçado, a gente tem essa parte inferior, onde tá a marquinha do mouse aqui, né? Essa parte inferior, às vezes, quando você tá com o ombro muito para frente, assim, ó, essa parte começa a queimar, né? E aqui a parte do trapézio, você vê que vai até a nuca aqui em cima, né? Olha como é grande esse músculo. Essa região aqui do ombro é justamente quando você começa a usar aquela mochilinha escolar, e aí a tendência é você fazer isso daqui, porque todo o peso está na alça. Por quê? Aquela mochilinha escolar, até aproveitando que eu não falei lá atrás, porque a gente ficou falando da mochila cargueira, ela tem que ser ajustada para essa região azul. Então, você tem que puxar as alças dela para ela ficar dentro dessa região azul. Ela tem que fazer essa volta nessa região azul. Porque aí você tem uma caixa torácica, você tem umas costelas aí. Então, você deixando ela mais em cima, toda a musculatura que tem embaixo dessa parte azul, ela começa a te ajudar a carregar aquela mochilinha, tá? Então, isso daí é importante. Agora, quando você cansa aquela musculatura que é o multífidos, que é um eretor da coluna, esta musculatura aqui que você tem do trapézio, ela começa a se fadigar nessa região torácica. E aí você sente aquela queimação no meio das costas, que você pensa às vezes que até, nossa, minhas costas estão fora do lugar. Nossa, eu preciso dar um jeito nas minhas costas. Justamente porque aquele eretor de coluna ele já se fadigou, essa musculatura teve que trabalhar dobrado, e se ela teve que trabalhar dobrado, o que acontece? Ela se cansa, e como ela é uma musculatura externa, porque depois daqui só vem a pele, tá, gente? Aí já vem a pele, tá? Essa musculatura aqui,
ela vai começar a gerar dor. E aí é a dor que você sente. Você não vai sentir dor no multífidos. O multífido, não que ele não gere dor, tá, gente? É importante falar, não que ele não gere dor. Ele é um músculo, ele pode ter dor, mas é muito difícil. É muito mais fácil você sentir dor nessa musculatura, porque é uma musculatura maior. Então ela tipo meio que, não, corpo humano, costas, deixa aqui que eu abraço todo mundo aqui, eu seguro as pontas. Só que chega uma hora que ele não aguenta e você sente dor. Tá? Você sente aquela tensão aqui no pescoço, vai pegando o pescoço, vai vindo para o ombro aqui, que você puxa para baixo, tentando alongar e a dor não passa. É porque essa região aqui, ela já está toda travada. Então ela já está criando até nódulo, né? Ela vai ficando dura, vai criando uns nódulos assim, tá? Então isso daí é muito prejudicial. E a parte de baixo, tá? Que aí eu vou estar mostrando aqui, ó, que é o quadrado lombar, ó. Tá vendo? Aqui de costas, a gente tem um quadrado lombar aqui em azulzinho, né? Todo mundo tá vendo aí, né, gente? Tá tudo ok, todo mundo vendo tranquilinho, tá? Esse quadrado lombar aqui, a gente tem uma outra musculatura aqui junto, por isso que ele não aparece tanto, mas aí eu vou virar aqui ele de frente, ó. Ele visto numa posição frontal, tá? Ele é um músculo maior, tá? E ele se liga no seu quadril e na última costela que você tem na região das costas. O músculo ele se prende e se liga ali. Qual que é a função desse músculo? Elevação da pelve. Vamos se dizer assim, gente. Você está caminhando, poxa, mas aí torci o pé. Então eu vou começar a jogar o peso na outra perna, porque a outra perna aguenta melhor. Aí o que você faz com isso daqui? O seu quadril ele desalinha. E aí um lado do quadrado lombar ele vai ficar encurtado. Isso daqui, no final do dia, ele vai te dar dor. Ele vai gerar dor. Ele vai travar. E aí o que acontece? Você largou a mochila. Aí você vai pegar a sua mochila, você trava. Aí você fica lá abaixadinho, travado. Não sabe por que travou. Né? Muito provavelmente já aconteceu com alguns de vocês, ou vocês já viram acontecer com alguém. A pessoa às vezes vai pegar uma caneta que caiu no chão, travou e não sai daquela posição. Muito provavelmente aqui, ó, o multífidos, que é um eretor de coluna e tem que te segurar ereto, reto, alinhado, bem alinhado, ele se cansou nessa região. E aí esse quadrado lombar, ele faz a mesma coisa que aquele trapézio que a gente viu. Não, deixa que eu seguro as pontas aqui que eu sou mais forte. Eu vou tranquilão aqui. Só que aí ele se cansa e trava. Aí na hora que ele trava, você trava mesmo. Ô Marcos, tá? A pessoa tá levando a mochila, tá tudo bem lá. Qual é a hora dele falar assim, olha, preciso despachar a mochila? Vocês despacharam a mochila? Alguém do grupo de vocês teve problema de mochila? Sim, bem, minha esposa, devido à questão das costas, a gente fez o despacho de mochila. Pegamos lá a empresa, onde a gente ficou, tinha um envelopinho, né, com o telefone, entramos em contato no WhatsApp, né, então aqui, ó, tem a imagem aqui, ó. Então aqui você tem um envelopinho que está na frente. Aí, claro que eu coloquei algumas coisas que eu tinha minha, então que nem a minha roupa, por incrível que pareça, ela foi toda nessa mochila também, tá, gente? Então eu aproveitei porque eu falei assim, eu posso carregar menos peso ainda, então o que eu estava levando? Kit de primeiros socorros, segurança, e eu estava levando as 2 capas de chuva e água, né? Então eu estava levando só isso na minha mochila. O restante, tudo foi para a mochila da minha esposa. A gente despachou a mochila, né? A empresa entrega a mochila no local, né? Super segurança, super tranquilo, tá? Então, quem tem medo, às vezes, de mandar, pode enviar tranquilamente, tá? Eles fazem um trabalho legal quanto a isso, tá? A pessoa do local onde a gente ficou, a hospitaleira que é do local onde a gente ficou, super solista, não, pode deixar, a gente entrega, eles vêm, é confiável, sabe? Eles se mostraram super solícitos em nos ajudar, porque eu falei, primeira vez que eu vou utilizar disso daí. E a gente fica, poxa,
é a mochila, tem todas as nossas coisas aí, tudo. E aí, né? Não, tranquilizaram a gente, super tranquilo, então quem for usar, pode usar sossegado. Então a gente teve que despachar a mochila justamente também por causa disso, aliviar o peso, e por incrível que pareça, a minha esposa, ela, né, isso super ajudou na recuperação dela. Isso porque ela não chegou a travar total as costas, tá, gente? Ela estava sentindo dores. Então já é um momento, eu acredito que já é um momento. Seu corpo avisou, gente, o corpo ele não vai avisar à toa, tá? A peregrinação, cada um vai com o seu objetivo particular, né? Tem indiferente de fé de cada um, né? Ou de gosto de cada um, ou só para completar, né? Cada um vai. Mas todos, sem exceção, estão utilizando de uma ferramenta, seu corpo humano, tá? Então eu venho justamente por causa disso. A gente se preocupa muito pouco com o nosso corpo. Então ele começou a dar sinais, isso já mostra que você tem que ter atenção a isso, tá? Com a minha esposa foi assim, deu super certo e, né, até o humor muda, porque assim, ninguém gosta de sentir dor, então às vezes até o seu humor, sem você perceber, ele pode ser alterado. Então até o humor muda, porque você está tranquilo, você está curtindo a peregrinação numa boa, e a mochila, na hora que a gente chegou no próximo local, a mochila estava colocada lá, só nos esperando, receberam a nossa mochila, tudo em ordem, tudo ok. Então foi assim, maravilhoso quanto a isso, tá? E isso foi muito legal, foi uma experiência muito legal, assim, de se utilizar o despacho da mochila. Foi bem bacana. Eu queria entrar um pouquinho nessa parte dos pés. Tá? Você se sente confortável para a gente dar uma tocadinha nesse assunto de pés? Bacana. Bem, é até propício falar, porque nós fomos em 3 casais, né? Um dos casais, quando a gente estava quase chegando já em Sarria, a gente estava numa descida, e como tá calor, então você tem um terreno mais seco e muita pedra solta, né? Então você tem que tomar cuidado para andar. Então, né, você tem que se utilizar do bastão, né? Então você pega muita pedra, aqui, né? O da direita. Então você pega essas questões aí, são muito importantes. O uso do stick, ele vem como uma ferramenta para ajudar. Não é todo mundo que gosta, tem gente que gosta de usar tem gente que gosta de usar 2, aí é uma particularidade, tem gente que não gosta mesmo, mas eu posso falar que assim, a experiência com a gente foi muito propícia, porque uma das nossas integrantes pisou numa pedra, só que a pedra estava solta. E aí o pé dela correu sobre a pedra. Entendeu? E aí acabou virando o pé, ela acabou tendo um entorse, né? E aí a tendência, andar mais devagar, quase parou. E aí também, no caso, até o dia seguinte ela ainda sentia muita dor, e aí juntou que ela estava junto com a gente, e minha esposa também estava com problema nas costas. Ela foi uma das pessoas que também acabou indo de táxi naquele dia, porque foi justamente um dia seguido do outro, né? Por incrível que pareça que aconteceu isso daí. Então, assim, ter essa atenção com o pé, ter essa atenção como vai pisar, ter essa atenção na musculatura do pé, isso daí é muito importante. A gente até fez, né, uma outra live que eu falei sobre algumas patologias que podem acontecer, como não só o entorse, cãibra na região do pé, você pode ter fascite plantar, esporão, que são coisas que acontecem devido a você estar num terreno tão irregular aí, utilizando demais essa região do pé. Então, assim, foi bem bacana, assim, eu falo assim, o trabalho que ela fez após, porque assim que ela torceu, aí eu já falei, poxa,
não tem muito o que fazer agora, né? Anda com o pé mais plantado, tá? Para não mexer muito, anda mais devagar. E aí, chegando, a gente vai medicar, porque onde a gente estava não tinha gelo, por exemplo, não tinha o que fazer. Então, assim, você tinha uma água mais gelada para você dar uma analgesia. Tinha lá uma pomada, mas isso daí é muito superficial, é aquela coisa momentânea, né? Então, assim, eu dei uma auxiliada e a gente chegou a ter que chegar na cidade, a gente foi atrás de uma farmácia e a gente teve que comprar uma tornozeleira para ela. Então, a gente se utilizou de uma tornozeleira. Aí, no caso, chegamos lá, assim, como eu já trabalho nessa região, eu acabei utilizando uma... Opa, a luz piscou aqui. Acabei utilizando uma tornozeleira que vem com uma tala de metal do lado, né? Então ela dá um suporte melhor. E ela acabou colocando isso, foi o que ajudou para ela poder tá finalizando, caminhando com a gente. Né? Mas se não, teria às vezes, acabado a peregrinação para ela ali, aonde ela torceu. Né? Tem no videozinho, dá até para mostrar onde ela colocou na região do pé, onde ela torceu, tá? Que é geralmente aonde acontece o entorse. Então, aqui, ó, eu pausei aqui, então a gente tem o pé visto, né? De lado, você tem o pé, então você tem a musculatura aqui de baixo, que é onde é a sola do pé, que essa musculatura aqui é onde ela inflama quando você tem uma fascite plantar, tá, gente? Então, quando tem a fascite plantar, é essa parte de baixo. E aí você tem essa musculatura aqui superior, tá? Um pouquinho mais acima, você vai ver uma parte óssea, você vê tipo uma cinta. Tem como se fosse uma cinta, assim, como se fosse 2 micropórios, assim, passando. Esta região, onde é a região ligamentar, mais essa musculatura superior, geralmente quando você tem um entorse, é essa região que lesiona. Tá? Então é justamente essa cintazinha que você tem aqui superior, que são ligamentos, né? E essa musculatura aqui, ela faz o quê? Na hora que você vira o pé, né? Geralmente o pé vira para fora, ela tende a puxar seu pé para voltar, só que seu pé está muito torto, e aí ela faz um chicote no pé, então você começa a sentir dor nessa região também. Então foi justamente bem essa região que ela torceu. E aí o que acontece? O nosso pé, ele não vai fazer só flexão e extensão, né? Ele faz pro lado também, né? Então ele não mexe só assim, ele mexe assim. Uhum. Só que aí o que eu tive que fazer? Eu tenho que fazer com que ela ande sem fazer isso aqui pro lado. Agora pensa a gente andando, subida e descida, pedra, terreno pedregoso, né? Terreno irregular, terreno com folha, que aí você não sabe o que tem. Então, o que a gente tem que fazer? Pisa reto. Pisa com a planta inteira. Chapa o pé. Pelo menos até a gente chegar. E aí a gente poder dar um suporte melhor, né? Mas aqui não quer dizer assim, nossa, eu preciso comprar uma tornozeleira? Não. O que eu estou querendo exemplificar foi um acontecimento que teve, que muito provavelmente, se ela treinasse essa região, ela às vezes não torceria o pé, não tinha esse entorse no pé. Ah, pô, Marcos, dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso. É muito comum você ver o pessoal alongar na guia, né? Que nem você falou, Guilherme, você viu o pessoal pegava um degrauzinho, uma pedrinha, e aí a pessoa alonga, né? Levanta a ponta do pé, desce o calcanhar para alongar. Se você tiver nesse mesmo degrauzinho e começar a subir, você vai trabalhar a sua panturrilha. Né? Você vai isso é uma musculação para panturrilha. Você vai trabalhar a sua musculatura. E se você ficar parado de pé e começar a forçar a ponta do pé para cima, né? Você vai fletir o pé, na verdade, você faz, né? Você tá o pé assim, o pé vai fazer, né? Vai fazer isso aqui e voltar. Você vai justamente treinar essa banda dessa musculatura que eu coloquei no vídeo. Então, como é que faria esse exercício? Como é que... Olha, então, você fazendo tanto na ponta do pé, dias alternados,
trabalhos assim de 3, 4 séries aí vocês vão às vezes assustar com a quantidade, 30, 40, 50 repetições vezes, mas não precisa colocar a mochila e ficar subindo, é só o peso do corpo mesmo, né? Isso já vai ajudando, porque isso daqui vai dando uma resistência a toda a região articular, não só a musculatura. Toda a cápsula articular ela fica fortalecida, porque você está trabalhando resistência nela, e é isso que você precisa, de resistência. Tá? Se você faz o fletir o pé na mesma proporção, 3, 4 séries, né, de 30, 40, 50 repetições, você também trabalha o peito do pé, e aí você completa toda a região aí que você tem articular. Isso daí vai te trazendo uma resistência. Se eu tô parado no ponto de ônibus, eu pego e vou na ponta do pé assim, fazendo a ponta do pé. E o contrário, segurar e fazer isso aqui, eu tô fazendo a musculação pro pé. Musculação pro pé. Só que você tá criando resistência. E aí é que tá. Isso é importante, tá? Peregrinar não é força, é resistência. Porque você anda por horas. Então, a musculatura tem que resistir à caminhada, tá? Então, toda essa musculatura aqui que a gente tá mostrando, ela tem que estar resistente, tá? Para ela aguentar. E conforme você vai estando cansado, vai se cansando, você vai deixando o seu pé mais frouxo, mas assim, ó, você vai pisando mais de qualquer jeito, você não presta atenção na pisada. Então, aí é onde você aumenta a chance de acontecer um acidente. Tá? Então, estando a cápsula articular mais resistente, estando a musculatura mais resistente, muito provavelmente, se acontecer uma coisa dessa, você não vai ter a mesma lesão, né, que teve essa amiga nossa. Né? Às vezes não vai acontecer nada, você só vai dar aquela derrapada, aquele susto, vai acordar, se tiver meio sonolento, né? O coração vai dar uma aceleradinha, mas passei bem. Entendeu? Então é importante esse trabalho de resistência da musculatura, porque às vezes a gente se prende muito ao acessório que a gente tá, mas o acessório ele não faz milagre, né? Querendo ou não, é a gente que faz acontecer a peregrinação, não é necessariamente o acessório. Tá? Então, isso daí, esse acontecimento foi importante aí a gente ter esse trabalhinho aí de primeiros socorros aí, ter cuidado. E já, querendo ou não, já me deu alerta, né? Então, assim, eu me preocupava, como é que eu vou andar? E tem hora que você tá mais cansado, não, tenho que erguer mais a perna, levantar mais a perna. Então, assim, dica muito importante, vocês veem na rua, veem comumente muita pessoa de idade que arrasta o pé. Querendo ou não, depois de 15 quilômetros, muito provavelmente você está próximo de uma pessoa de idade caminhando. É natural você ver, a pessoa não está numa marcha, ela está querendo que chegue logo, né, o local onde ela vai estar, ainda mais a gente que foi no calor. No frio, se a pessoa ainda estiver sentindo frio, vai ser o mesmo incômodo, só mudou o clima, mas o incômodo é o mesmo, né? Então a tendência é a pessoa se arrastar. Quando ela se arrasta, aí ela pode tropeçar numa pedra, ela pode torcer o pé de uma forma mais séria, né? Até com rompimento desses ligamentos que tem aqui, né? Então você tem aqui a parte de trás, ó, você tem um ligamento aqui no pé direito aqui. Você tem ligamento vindo aqui junto com vascularização, essa região aí toda pode se arrebentar e aí é uma lesão séria, aí é cirúrgico, dependendo do caso, não dá para continuar andando, não dá para fazer de muleta, então assim, é uma coisa bem séria. Então, querendo ou não, nos atentou a como é que é a minha marcha, como é que eu tenho que caminhar, como é que eu tenho que andar. Fizeram uma pergunta agora há pouco, que isso eu vou até aproveitar, tá, Elia? Perguntaram como pisar, né, o Mauro. Sempre o pisar ele vai ter que ser da forma correta, ou seja, calcanhar, corpo do pé, ponta do pé. Ou seja, calcanhar,
corpo do pé, ponta do pé. Então, o pé ele faz a caminhada natural, como nós caminhamos, tá? Porque você está fazendo caminhada, tá? Pessoas que fazem corrida, é muito comum usar só a parte frontal do pé. E aí, por que eu falo, Marcos, mas o que tem a ver a corrida tal? Gente que corre muito tem a tendência a andar na ponta do pé quando vai peregrinar, tá, gente? É muito comum acontecer. A pessoa começa a erguer mais a ponta do pé. Isso pode trazer uma outra lesão, que aí eu vou contar aqui que é novo, que isso a gente não tinha, eu não tinha falado, mas que surgiu no grupo de WhatsApp, né? Teve uma pessoa que estava com neuroma de Morton, tá? O que é isso? Você tem aqui entre os ossinhos aqui do pé, né? Que você tem os dedos do pé, você tem os ossinhos do pé, né? Aqui a região ela é toda vascularizada, né? Você tem líquido sinovial para não ter o atrito entre os ossinhos, e essa região ela inflama por causa do atrito e do estrangulamento. E aí ela cria uma bolha aqui e gera uma dor terrível, tá? E às vezes ela é muito confundida. Ah, legal, aqui, ó. Tá vendo entre os dedos aqui, ó, você tem o dedão, aí eu vou utilizar aqui que é o pé esquerdo, que na verdade está na direita da tela, acredito que esteja na direita da tela de vocês, tá? Você tem o dedão, aí você tem o segundo dedo. Entre o segundo e o terceiro, você percebe uma linha branca na diagonal aqui, ó. Que tá? a gente não consegue mostrar com o mouse para eles. Mas seria nesse pé aqui uma que está. Aí você tem o segundo, né? O segundo dedo entre o segundo e o terceiro, aqui, ó, bem aqui, ó. Bem nessa região aqui, ó, do peito do pé, você vê uma linha mais branquinha aqui, né? Essa região ela inflama. E aí ela cria uma bolha. Ela vai e ela incha. Quando você incha essa região, ela vai gerar dor. Às vezes ela é confundida, às vezes, com um esporão. Ela é confundida, às vezes, com... né, a gente tem lá o problema da fáscia, né? E é incômodo, às vezes tem casos que é até cirúrgico dele, você tem que fazer muita fisioterapia, muitos procedimentos aí para você, né, curar totalmente, tá? Por incrível que pareça, quem anda muito na ponta do pé tem a tendência maior a ter neuroma de Morton. Salto? Tá? Salto é impacto. Isso ajuda. Não, digo assim, pessoal, mulheres de salto, vai ser uma coisa... Salto sim. Salto sim, porque você aumenta o peso na parte frontal do pé. Tá? Por mais que tenha saltos que tenha um apoio, tem um apoio, uma plataforma maior assim na parte de trás, mas o pé está inclinado. Então a gravidade já faz o peso vir para frente. Tá? Uma pessoa com uma caminhada vai tender a encontrar talvez esse problema com algum percentual. E muito importante, tá, gente? Você tocou numa parte bem interessante, Guilherme. Mulheres que usam salto tendem a ter a panturrilha encurtada. Ou seja, para fazer trilha, dói mais. Tá? Porque tem menos mobilidade na articulação do tornozelo. Como é que faz o treinamento disso? Como é que faz uma preparação pré-caminho? Alongamento? Não, né? Na verdade, você tem que... Bem, essas dicas que eu dei desses exercícios que a gente faça com o pé já é alongamento, ok, tá? O caminhar, tá? Mas uma coisa que é muito bacana, assim, muita gente faz caminhadas mistas, né? Então, um dia a pessoa está caminhando no asfalto, outro dia ela pega um terreno mais íngreme. Só que tem dia que às vezes está chovendo, ela está na correria e ela vai fazer a caminhada na esteira. Se caso alguém de vocês for caminhar da esteira, uma coisa que é importante, que você pode ver e pode te ajudar. Pede para alguém filmar você caminhando, mas só filma seu pé. Só filma seu pé movimentando. E aí você vê se seu pé está torto. Aí filma de lado, você vê se você faz toda a pisada,
né? Então você vê se seu pé encosta calcanhar, corpo e ponta. Na frente, se o pé não está torto assim, para dentro, para fora, então você vai vendo, tá? Então isso atrás, você olha atrás se tem movimentação adequada também. Então, se você conseguir filmar, se vai andar na rua, tem alguém, né, algum companheiro, algum colega que pode fazer isso, pega o celular, mas não precisa filmar você de corpo inteiro. Abaixa o celular mesmo, coloca lá embaixo e filma só o necessário. Que seja assim, você andar 4 metros, 5 metros, uma coisa pequena. E olha, veja como o seu pé tá trabalhando. Isso daí é importante, tá? Porque se você tem pouca movimentação, tá? Quer dizer que você tem um encurtamento na musculatura. E se você tem encurtamento, essa musculatura se cansa mais rápido, porque ela é mais curta, ou seja, menos resistente, porque ela não faz o trabalho completo da musculatura. Né? Então, por exemplo, é como assim, a gente tem um braço, o braço flexiona, o braço estende. Pensa que a pessoa tem o braço mais ou menos flexionadinho, tá mais curtinho, percebeu? O movimento é menor do que estender e voltar. Só que o músculo é feito para estender e para flexionar, tá? Então, isso é importante. Outra coisa, pessoas que usam salto, mulheres, tá? Principalmente, falo exclusivamente para as mulheres que usam salto, tá? Façam aquele trabalho das 3 contrações que eu falei, tá? Que eu falei, contrai o glúteo, contrai o abdômen, né? Segura o xixi para trabalhar o assoalho pélvico. Comecem a fazer todos os dias 10 minutos. Nossa, Marcos, mas que horas que eu vou fazer isso daí e tal? Não precisa arrumar um tempo no seu dia, se fechar num quarto, ir lá e ficar lá 10 minutos. Não precisa. Faz uma coisa. Peguei o carro, tô indo trabalhar. Contrai, dirige os 10 minutos fazendo essas contrações. Tô na fila para comprar um pão. Faz as contrações na fila para comprar o pão, para pagar o pão lá na padaria. Tô assistindo minha série favorita sentado no sofá. Faça isso. Tô numa reunião, num call no computador. Tô aqui na live aqui da associação. Faça contração. 10 minutos. Você precisa de 10 minutos diários. Tô lendo um livro deitado na cama. Faz a contração. 10 minutos lá. Aproveita, usa o celular. Tem o timerzinho lá, ajuda. Por quê? Mulheres que usam salto, elas têm a tendência a aumentar a curvatura da coluna. A coluna delas fica mais curvada na região lombar, que dá uma fraqueza no quadrado lombar, que é o músculo que a gente mostrou no vídeo, que fica na região lombar, tá? A Lu Fernandes fez uma pergunta. Massagem de cadeias musculares para soltar as fáscias, ela ajuda? Sim, tá? Para quem não sabe o que é fáscia, tá, gente? Quando a gente vai comprar músculo para fazer sopa, alguém já deve ter passado por isso, viu? Né? Tem uma película branca em volta daquele músculo que a gente compra no açougue, tá? E essa película, né? Ela é a fáscia, tá, gente? Então, para vocês saberem que é a fáscia. E às vezes ela tá tão enrijecida, tão travada, que ela vai apertando o seu músculo e seu músculo vai criando nódulos, porque ele não deixa a musculatura se trabalhar de uma forma uniforme, solta, né? Porque o músculo é feito de vários fiozinhos assim, então eles têm que trabalhar em conjunto, então ele fica todo meio travado, tá? A massagem, ela ajuda, só que a massagem não vai fazer você ter mais resistência, tá? Então, ela, assim como eu comentei lá no começo da nossa live, o alongamento tem um ponto certo para utilizar, a massagem também. Tá? Então, você está com uma musculatura mais enrijecida, você fazer uma massagem, ela é legal, ela é bacana, vai trazer um baita de um benefício. Você vai soltar essa fáscia, você vai relaxar essa musculatura, tá? E dá para você fazer no seu pé quando você chega. Por exemplo, cheguei na cidade que eu queria, cheguei no ponto que eu queria, parei para comer alguma coisa, fiz uma parada na minha peregrinação. Pô, será que vale a pena eu massagear meu pé?
por exemplo, já pegando um gancho dessa pergunta, sim, vale a pena massagear o pé. Como é que eu faço essa massagem? Tá? Dedão e dedão, de baixo para cima, e vai subindo os dedos. Vai subindo, como se fosse do meio para fora. Do meio para fora, como se você estivesse espalhando, quisesse que seu pé fosse crescendo, assim, fosse ficando que nem uma folha de papel. Tá? Ok? Então, é importante, então, a massagem ela pode te ajudar, tá? A soltar essa musculatura. Mas se ela não está resistente, logo ela vai ficar travada. Logo ela vai ficar tensa, assim, que nem eu estou fazendo agora. Então, aí você solta, tá? Legal, bacana, mas tem que trabalhar essa resistência muscular, tá? O neuroma de Morton tem exercício que você pode fazer? Sim. Tem exercício que você pode fazer, sim. O que você vai fazer? Esse daqui vai ser um pouquinho mais difícil de explicar. Eu vou pegar aqui um caderno para exemplificar aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. Todo mundo tá vendo o caderno aí? Aí eu tô com o meu pé aqui, né? Só que aqui tá o seu pé. O que você vai começar a fazer aqui, ó? Você vai puxar com os dedos e puxar essa folha aqui, ó. Tá vendo? Eu tô puxando a folha aqui, ó. Tá vendo que eu tô fazendo uma flexão plantar, né? Ou seja, uma flexão do meu pé. Fazendo isso. Tá? Isso daí vai aumentar a força dessa musculatura debaixo do pé. Tá? Então é uma musculatura que vai aguentar mais o impacto. Se você ficar na ponta, é uma musculatura que está mais eficiente. Pô, Marcos, o que eu uso para fazer essa questão da folha? Põe uma toalha. Estica uma toalha, pisa em cima da toalha e começa a puxar a toalha assim, ó. Vai puxando ela, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Acabou? Faz de novo. Vai puxando. Faz 3 vezes. Pronto. Quando é que eu tenho que fazer de novo? Dá um dia de folga, repete de novo isso daí. Isso daí é um exercício simples, que dá para você fazer em casa, usando o mínimo de material possível. Não quero colocar uma toalha no chão, usa um pano de chão. Usa uma folha de papel, tá? Mas são trabalhos que você vai fortalecer toda aquela musculatura do pé, ela vai ficar um pouquinho mais resistente, tá? Então vai ajudar. Ô, Marcos, eu vou colocar mais uma perguntinha aqui, e depois, até para não tomar teu tempo, que você está cedendo de forma muito gentil para a gente isso, aí a gente vai dar o descanso que você merece depois de uma segunda-feira em São Paulo, tá bom? É o Marco Antônio Piteri. Como é que faz, né? Tem muita cãibra? Que dica você daria aí? Depois eu tenho algumas perguntas para você. Tá, vamos lá. Eu acredito que o Marco já sofra desse problema de cãibra, tá? Bem, como eu falei até na outra live, aqui eu não vou ficar muito fora disso, tá? Cãibra, ela tem várias causas, tá? Muita gente chega e fala assim, come banana que tem potássio e aí vai parar suas cãibras, tá? Por incrível que pareça, banana não tem tanto potássio assim não, tá, gente? Banana tem muito mais carboidrato do que potássio. E cãibra, ele também está relacionado à falta de carboidrato, tá? Ele tá relacionado à falta hídrica, então às vezes a pessoa não bebe água, e aí isso aumenta a possibilidade de ter cãibra, e de sono, tá? Por quê? Porque ela precisa descansar a musculatura e essa musculatura ela precisa se regenerar, tá? E aí tem uma coisa que é muito peculiar, tá? Muita gente, às vezes, confunde cãibra com estiramento muscular. Então, é muito comum a gente pegar, assim, às vezes, um esportista, né? Muito mais no esporte a gente vê isso mais publicamente, assim, do que no dia a dia, que às vezes só se a gente está com alguém ou a gente mesmo dá uma cãibra, né? Que acontece? A gente não consegue saber se a pessoa teve um estiramento muscular, ou seja, o músculo esticou mais, ou ele está contraído, porque a cãibra, ele contrai o músculo e aí ele fica assim, ó. Ele fica tremendo, assim, que nem com a minha mão. Cara. E o estiramento, ele esticou todo, só que a dor é praticamente a mesma. Então, confunde muito. Uma coisa que eu falo, não
não pega, se você não tem certeza qual que é, não pega e alonga. Pô, Marcos, mas eu tava dormindo e aí meu dedão fez assim, ó. Tá, isso foi uma cãibra. Isso não foi um estiramento. Você tava dormindo, você não vai ter um estiramento dormindo, tá? Então, aí sim você alonga. Mas, por exemplo, o Marco falou da parte interna da coxa, tá? Se ele tem corriqueiramente isso, fazer um trabalho de alongamento é ok. Só que, com certeza, Marco, essa sua musculatura está totalmente fraca. Por isso que está dando cãibra, porque você está requisitando ela e ela não está aguentando o que você está requisitando. Então, ela gera cãibra para te avisar que ela assim, cara, não tô legal, não tô bem, tá? Então, muito provavelmente está acontecendo isso, tá? Na panturrilha, ela já não é o mesmo sistema, tá? Do que a parte interna da coxa. Por quê? Aí eu vou explicar. A panturrilha a gente usa para tudo, então é um músculo muito resistente. A nossa panturrilha ela é muito resistente, porque qualquer passo que você vai dar, qualquer sentar e levantar, você ativa a panturrilha, tá? Então ela está muito mais ligada, às vezes, ou a falta d'água, ou alimentação inadequada, ou falta de sono, tá? Claro, não treino nada, sou totalmente sedentário. Posso ter mais cãibra? Grande candidato de ter mais cãibra, tá? Mas, assim, parte interna da coxa, que são músculos menores, tá? E são músculos que fazem movimentos mais específicos, a tendência é ele ser mais por flacidez do que uma panturrilha, que geralmente é um músculo que se cansa muito, é um músculo que você fadiga ele demais, e aí se você não tem, não bebe água, tá? Ou às vezes você come uma comida muito salgada, porque, assim, o sal é bom, né? Porque, assim, a gente tem que ter a devida proporção. Sal no nosso corpo, ele tem uma função. Só que se a gente tem uma alimentação com muito sal, né, e você sobe muito a quantidade de sódio, a quantidade alta de sódio pode te dar cãibra. Então, comer muita coisa salgada não é bom, entendeu? Então, até um mito, assim, que nem antigamente você pegava tenista e via tenista comendo banana por causa da cãibra. Aí o pessoal, não, é por causa do potássio. Não. É por causa do carboidrato que tinha na banana. Porque mantém o índice glicêmico, que é o açúcar no sangue, que vai para o músculo, que o músculo é usado. E é esse índice glicêmico que é responsável pelo músculo poder trabalhar de uma forma uniforme e constante. Porque se ele está falhando, ele começa a falhar no exercício aqui. E aí você tem muito sal, aí ele começa a tremer, aí ele trava e começa a cãibra, tá? E aí ele não sabe como é que ele tem que funcionar. Então, ele ajuda... Então, dá uma olhada de uma forma mais ampla, como é que está a sua vida, alimentação, sono, tudo, adequa isso daí, a tendência é ir diminuindo. E aquilo que eu falo para todo mundo, né? Você não precisa fazer o Pilates, por mais que eu trabalhe com Pilates. Você precisa ter uma atividade física, tá? Que seja constante, tá? Porque muita gente fala, eu vou fazer só até... Não, faz o resto da vida. Não precisa ter volume, tá? Muitas vezes a gente fala, mas eu não aguento a musculação, eu vou ficar lá 2 horas, pelo amor de Deus. Gente, às vezes você precisa de um treino de 30 minutos que você possa fazer, às vezes, em casa, na academia do prédio. Não precisa ser quantidade, precisa ser qualidade. Treininho bem feito, que dê para você fazer no tempo adequado, você já muda seu estilo de vida e isso vai trazer benefício para você. Tá, isso é legal. Joia. Nossa, Marcos, quanta coisa técnica aqui. Eu vou precisar voltar esse vídeo várias vezes para eu assistir muitas coisas aqui que eu quero guardar aqui, anotar, porque a gente leva muito disso para a mentoria também, que a gente acaba aprendendo bastante coisa. Agora eu vou separar esses momentos finais aqui. O pessoal já fez bastante pergunta aqui e tal, então já tiraram bastante dúvida aqui. Puxa, é impressionante poder trazer esse conhecimento aqui. Eu não tenho nem como agradecer você aqui, a gente abre esse espaço, mas, na verdade, você que vem aqui e dá essa ajuda para a gente aqui. O nosso trabalho para 2024, ele é segurança. Isso é parte dele. É muito legal que você ter aberto as portas do teu conhecimento para a gente poder acessar ele. Eu quero terminar com algumas perguntas para você.
Legal. Sobre algumas horas desse caminho, você foi lá e torceu-se pé, mexeu-se com as costas, e eu queria algumas perguntas, algumas coisas aqui para a gente deixar colocado aqui. Como é que é essa ansiedade de estar indo para o caminho pela primeira vez? Como é que foi esse grupo? Como é que vocês se conversavam? Não precisa se estender tanto assim. Como é que era isso aí? Como é que foi esse sentimento de estar pisando lá, de estar pisando no sebreiro, de estar começando isso? Eu sou meio suspeito para falar, porque assim, para mim era a viagem do meu sonho, era fazer Santiago de Compostela. Tá? Então, assim, eu falo que eu era o mais empolgado do grupo, porque eu ficava incentivando, até às vezes sendo até chato, porque eu ficava cobrando do pessoal, não, vamos caminhar, vamos fazer os exercícios. No caso, eu fiquei responsável em treinar todo mundo, então eu acabei fazendo treino de todo mundo. Para a gente treinar, e mesmo assim, mesmo o pessoal treinando, né, conforme a possibilidade de cada um, a gente teve episódios aí, né? Então foi um ano de preparação para a gente fazer, um ano maravilhoso para a gente, porque assim, por mais que tiveram episódios, conseguiu todo mundo fazer junto, todo mundo se ajudar. Então assim, você chegar e já, né, dar o primeiro passo, vamos começar a partir daqui, cara, eu vou falar que é indescritível, só quem tá lá vai ter essa ideia. E como é maravilhoso você poder olhar para o caminho. Então, assim, até a gente tava numa maneira de assim, cara, vamos aproveitar cada minuto dessa caminhada. Então a gente não se preocupava muito até em horário de chegar em alguns locais, porque em alguns locais como a gente reservou, então a gente estava mais tranquilo quanto a isso. Então todo o ambiente, toda a amizade que a gente fez lá, quantos brasileiros a gente encontrou lá que trabalham lá, que tem negócios lá, né? E quantos a gente conheceu no caminho, né? Desde americanos até coreanos, né, até espanhóis, né, tudo que a gente viu. Então, assim, eu posso falar que assim, eu já estou pensando na volta já. E aí eu vou fazer ainda um percurso mais longo ainda, né? Mas eu já estou querendo voltar, porque é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, assim. E o grupo que a gente foi um grupo onde a gente, isso eu acho importante, cada um respeitava a capacidade de cada um. Então, assim, a gente tem, às vezes, um que andava mais rápido, o outro andava mais devagar, o outro que estava machucado, então, e a gente respeitava cada um. E eu acho que, assim, isso foi maravilhoso, porque aí você tem um grupo que tá unido. Se cada um se respeita, você tem um grupo mais unido. Tanto é que a gente chegou junto, foi emocionante, todo mundo junto. Isso que eu ia te perguntar, como é que é chegar? Como é que foi esse dia aí? Vocês chegaram todos juntos na praça? Chegamos todos juntos, a gente tava em fila, né? Tinha muita gente, querendo ou não. Nessa época estava tendo também Jornada Mundial da Juventude, então tinha muitos jovens, né, de vários países lá. Então a gente tá chegando, tá descendo a escadaria, aí você, né, tinha lá uma moça tocando gaita de Follen. Então eu vou falar que assim, eu desci a escada já chorando. Eu já desci chorando. As lágrimas vinham sozinho, porque assim, eu tava cumprindo o meu sonho, né? Eu tava, poxa, aquela viagem de um ano atrás, que eu tava atrás, que a gente se preparou, eu tava chegando, né? E então, assim, foi uma coisa maravilhosa, e ainda mais com um grupo Super 10, a gente chegou lá, putz, eu não queria nem vir embora, eu queria ter ficado lá já. Foi maravilhoso. Voltaria? Pô, eu já tô pensando, já tô planejando. Mas volto e quero fazer de novo, quero passar de novo por tudo isso daí, porque é maravilhoso. Marcos, obrigado demais. Quero deixar suas considerações aqui e aí tá pronto para descansar. Bem, gente, eu quero primeiro agradecer vocês, o tempo de vocês aí, para estar aqui me escutando, que eu sei que não é fácil.
né? Ainda mais à noite, né? Em plena segunda-feira. Quero agradecer à associação por tudo que ela faz por mim, porque, né, por mais que eu já fiz o caminho, mas ela ainda me ajuda com muitos vídeos, com muitas conversas, com o grupo do WhatsApp que eu faço parte, e aparece muita gente com necessidade de informação, né? Eu me coloco total à disposição, então, assim, se o pessoal quiser mais, tiver mais dúvidas, quiser conversar mais, a gente pode estar marcando aqui, viu, Guilherme? Pode me encher o saco, não tem problema não, porque eu sinto essa escassez de informação sobre corpo humano para peregrino, tá? O que fazer com o corpo. Então, aí é uma maneira que eu posso ajudar, tá? Tem o meu Instagram. Acertei aqui, a Irã Pilates? A Irã Pilates, tá certinho. Perfeito. Tem a Irã Pilates, tá, gente? Eu que respondo, né, tudo na Irã Pilates, então, assim, quem mandar alguma coisa para mim, sou eu mesmo que respondo, eu que vejo tudo, eu que cuido da mídia social deles, né, da Irã Pilates, e fico à disposição. Tá com dúvida, precisa de ajuda para treinar, para se preparar, gente, a gente está aqui para se ajudar, somos peregrinos. Peregrinos são pessoas que se ajudam, se auxiliam, trocam informações. Não sei de tudo, mas se tiver alguma coisa que dá para eu correr atrás e descobrir, eu vou fazer isso daí com o maior prazer, tá? Então, obrigado aí a todo mundo aí, uma ótima noite, Guilherme. Marcos, obrigado. Uma ótima noite, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Foi muito importante para todo mundo aqui. Tem uma galera que nos acompanha e espera esses encontros, ainda mais com você aqui, que para quem gosta de conhecimento técnico, aqui é a primeira parte é o começo da preparação mesmo importante. Obrigado mesmo. Puxa vida, que você receba em triplo, quádruplo, tudo que você proporciona para a gente aqui. Já recebi muita coisa aqui da associação e recebi muita coisa lá de Santiago, né? Com certeza. Um abraço, gente, todo mundo. Bom descanso para todo mundo. Quem quiser depois, então, compartilha o vídeo. Deixa o likezinho, quem não deixou aqui, um assunto super importante desse aqui. Sigam o site lá, sigam o Irã Pilates também e enche o saco dele lá com informação que precisarem lá. Quem é de São Paulo vai dar uma visitada lá também, né, gente? Vai fazer uma aula lá de Pilates, até bom. A gente bate um papo pessoalmente, toma um café. Vou entrar nessa fila. Tá bom. Um abraço. Tchau.